Estamos aqui gravando a nossa, que é a quarta aula, isso mesmo, chegamos na metade das aulas propostas de escatologia, lembra-se, né? Nossa proposta é de 8 semanas e aqui estamos fechando a quarta aula da nossa matéria elétrica, né? Eletrizante, difícil no planeta, mas profunda, escatologia bíblica. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? A família Amaral Grijó, Deus abençoe. Irmão Gil deve ter feito plástica, tá mais novo em relação à semana passada. Ou é a Rubiane que está tratando melhor ainda o seu esposo, né? Geralmente a esposa faz milagre, né? De uma semana para outra, o marido aparece com uma cara tão rejuvenescida, parece que a esposa deu um banho de lua no marido. Parabéns, irmã Rubiana. A senhora ama mesmo o seu esposo, está cuidando dele direitinho. Deus abençoe. Também nosso irmão El está ali, né? Correndo no planeta, mas daqui a pouquinho ele já vai estar ali, né, na tela grande. Irmão Leandro Bonju, Deus abençoe, né, nesta bonita cidade de Martas Vinhas. Vamos estar aí mês que vem, irmão Leandro, na igreja do pastor Renato, né, mas a gente vai estar em contato, vamos ver se a gente consegue finalmente se conhecer. Eita, vai ser bênção, né? E quem sabe eu dou uma escapadinha aí para tomar um café na sua casa e rever a sua família, suas meninas. Com certeza, pastor. Lindas no planeta, né? 3 anjinhos elétricos. A Uhum. menor, meu Deus, tem bateria de lítio. Nossa irmã Ilana Albuquerque, na linda cidade gelada de Nova York, quer manter distância, irmã Ilana. Meu Deus, Nova York é bonito no verão, mas no frio sou fora, né? Me dei 4 milhões de dólares que eu devolvo para a senhora. Nossa irmã Vanessa também, numa cidade bonita, mas muito gelada, irmã Vanessa. Meu Deus, que é isso? Tá frio, tá, pastor? Meu Deus, não, eu estive esse final de semana em Danbury, Connecticut, lá no nosso núcleo. Olha, vontade de colocar o nariz lá de fora nem um pouquinho. Caí no carro, caía dentro da igreja, saí correndo. Deus, me ajuda, pai. Tem jeito não, a gente se acostuma, né, com o calor daqui da Flórida. E a nossa irmã Nalu, né, que daqui a pouquinho talvez estará aparecendo. Estamos hoje notando a ausência de alguns irmãos que até agora não vieram. A irmã Bernadette vai entrar daqui a pouquinho, mas com o vídeo apagado, né? Está com algumas situações. E a família Ramalho, né? Eles estão com propósito de oração, vão aparecer daqui a pouquinho também. Meus irmãos, vamos rapidamente alguns rápidos avisos. Tenho recebido, né, os trabalhos de cada um de vocês, estou finalizando as notas, né, vocês vão de entender que isso toma tempo. Aquela semana de férias que tivemos no final do ano, um estranho que pareça, não foi o suficiente, mas aí estamos correndo, né? Desde o início deste mês, nós estamos trabalhando de 4h30 da manhã às 11 da noite. Acredite se quiser. Ou faço isso, a coisa não funciona, mas Deus tem dado graça. Não tenho os 14 anos do irmão Leandro, mas Deus tem me dado ânimo. Olha, eu vou te contar, o irmão Leandro, ele tá, olha o sorriso do homem. Tem 14 anos, o irmão Gil hoje, não sei o que aconteceu, tá mais jovem, deve ter 10 anos. Mas aí eu tô batalhando com os meus 63, mas tô indo, pela graça e misericórdia de Deus. Semana que vem, acredito que segunda ou na tarde de terça, todas as notas dos trabalhos, inclusive de provas que ficaram para trás, estarão sendo já divulgados, né? Vai ser um pacotão no privado de cada um de vocês. Quero pedir orações, irmãos. Nesta quinta-feira, eu creio que já falei alguma coisa por alto, mas já está confirmado. Nesta próxima quinta-feira, dia 12, segundo a bondade de Deus, estaremos inaugurando o nosso terceiro núcleo presencial na cidade de Tampa, na Strong Tower Church. Pastor Maurício Machado, ali estaremos começando com 35 alunos para a glória do Senhor nosso Deus, né? Já a matéria de bibliologia, e ele vai ser presencial. Todas as quintas, a gente viajando daqui para lá, de lá para cá e assim por diante. Por favor, estejam orando, que cremos que Deus vai nos surpreender ali na cidade de
tampa, né? Só da igreja local temos 35. Isso porque ainda o pastor de lá não estendeu para as outras igrejas, né? Quando se estender, o pastor mesmo acredita que chegaremos à marca de 45 a 50 alunos, mas isso deixamos nas mãos do Senhor, nosso Deus, né? Que ele seja glorificado. Por isso, nosso trabalho aumentou um pouquinho mais, mas nós não nos queixamos, estamos correndo para lá, correndo para cá. Acredito que depois da abertura deste núcleo, eu quero acreditar que em 2 meses, no máximo, já vamos ter condições de manter uma secretária ou um secretário, né? E aí nosso trabalho, se Deus quiser, vai ficar um pouquinho mais aliviado para a glória do Senhor. Eu quero que você anote, antes da gente iniciar na matéria ou na temática que nós vamos abordar hoje, porque hoje nós vamos falar da besta. Não entendi, irmã Ana Lu. Pode explicar? Não entendi a sua mensagem, desculpe. O senhor falando que, com bênção de Deus, daqui 2 meses vocês vão precisar de uma secretária, então vamos mandar currículo, Amém. O irmã Ana Lu está no óleo, irmãos. Hoje, irmã Ana Lu, não estou dizendo que a irmã Ana Lu não está no óleo, mas hoje, particularmente, ela está no óleo, né? Não sei se é porque é o Dia Internacional do Azeite, não sei se vocês sabem disso. Hoje é o dia, por incrível que pouca gente sabe, né? Hoje é o Dia Internacional do Azeite. Pelo menos Espanha, Itália, Portugal estão comemorando hoje, né? O Dia do Azeite. Então, de repente, Mona Lu está aí no Dia do Azeite, né? Naquela unção toda especial, graças a Deus. Nós vamos trabalhar hoje com 2 temáticas, ou com 3, né? Na verdade, 3 em 1. A besta, vamos falar da besta, o sinal da besta, e vamos entrar de cheio sobre a grande tribulação. Mas antes que a gente entre na apostila, eu quero que você anote aí, ó. É um novo trabalho, não vai ser mais escrito, ou seja, foram 2 semanas seguidas de trabalho escrito, e como vocês já estão cientes, né, é para melhorar a nota final de vocês na matéria de escatologia, porque eventualmente vocês podem ter um probleminha lá no questionário, então estes trabalhos vão garantir, não é, a manutenção da nota de vocês. Anotem aí, da página 41 a 48, mas ninguém é obrigado, tá? O que eu estou querendo desse trabalho? O aluno que quiser outros 75 pontos de bônus, que não é para provas, eu sempre faço a acoplagem desses pontos na nota de frequência e participação. Então, o aluno interessado em ter mais bônus deverá ler de hoje até a próxima semana esta parte que fala o milênio. Vai lá na página 41, e aí você vai ver lá, o milênio, o governo de Jesus Cristo de 1000 anos sobre a Terra. E essa temática, ela fecha exatamente na página 47, não é muito volume, tá? Então, o aluno interessado em ter mais bônus de pontuação, eu vou fazer 2 perguntas. Tá? 2 perguntas. E aí, o aluno que primeiro responder, e se responder corretamente, baseado no conteúdo. Preste atenção, se você, aluno, está interessado em participar desse terceiro trabalho, não será desta feita escrito. Será, então, a leitura que você terá que proceder da 41 a 47, e aí eu vou largar 2 perguntas, né? O primeiro aluno que responder a primeira, eu até posso dividir. Se das 2 errar uma, eu dou 35 pontos, ou 37 pontos e meio, entendeu? Se acertar as 2, eu dou 75 pontos. Todos entendidos, gente? É voluntário, ninguém é obrigado, ok? Por isso que eu estou dando. Leiam da página 41 até a 47, unicamente a temática que aborda o
milênio. Aí eu vou largar 2 perguntas. Tum. Tá? O primeiro que responder, ou responde as 2 certas, 75 pontos, ou se responde meio a meio, 37 pontos e meio. Depois, antes do final da aula, eu largo mais 2 perguntas. Então, vai ser um total de 4. Então, vai dar a chance, pelo menos para 3, 4 ou 5 alunos, né, abocanharem algum bônus extra. Perfeito? Vamos, então, à nossa apostila? Vamos à nossa apostila? Vamos falar sobre a besta. Na página 18, né, como eu orientei a vocês, se não orientei, oriento, leiam sobre a igreja, né? É um conteúdo muito rico sobre a igreja e a maioria de nós já temos um conhecimento bastante considerável sobre a igreja. Sobre a pessoa da besta causa problemas, muitos problemas, por isso que nós vamos trabalhar bastante bem nesta temática de hoje. Lembrando que os slides, eu já fiz a postagem no grupo, então não se esqueça também de recorrer aos slides para fortalecer, não é, o conteúdo da matéria que aqui ministramos. Eu vi a irmã Angelina entrando, eu creio que perderam a conexão no meio do caminho, mas daqui a pouquinho eles estarão aí conosco. Página 20, aí isto, página de número 20, a besta. Na nossa língua portuguesa, essa expressão fica estranha, né? Abestalhado. Não tem nada a ver, tá? O termo bíblico, ele fala de um ser selvagem, um ser de grande agressividade, de um ser feroz, é verdade? De um ser descontrolado que vai aterrorizar o planeta Terra, causando grandes estragos, grandes destruições, mas não no início, né, do seu governo, muito pelo contrário, ele vai ser um grande estrategista, um grande político, um grande diplomata, mas estamos falando da primeira, porque são 2 bestas, então temos que saber identificar à luz da palavra de Deus. Vamos lá, Mateus 24:15, na nossa apostila, página 20, está escrito: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Se Jesus está aqui fazendo uma menção ao profeta Daniel, obviamente, lá no livro do profeta Daniel, vamos encontrar esta menção específica, né? Abra comigo o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. A escatologia bíblica, ou o ensino dos fatos que precedem a vinda de Jesus, milênio, trono branco, eles são reforçados em vários textos do Antigo Testamento, e este aqui é um deles. Nós vamos, nas próximas aulas, falarmos um pouquinho das 70 semanas de Daniel. Quantos já ouviram falar deste assunto, desta temática 70? E isso, ela é difícil, não é qualquer um que entende assim, num estalar de dedos. É uma temática realmente bem complexa, bem intrincada, e nós vamos falar um pouquinho, né, bem devagar. Nós vamos tomar meia aula falando só nas próximas aulas sobre as 70 semanas de Daniel. Então, este texto de Daniel 9, 24 ao 27, ele é o chamado bojo, isto é, a base deste ensino sobre as 70 semanas. Mas eu só quero ficar aqui no verso 27. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador,
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vou bater bem nessa tecla desse texto, presta atenção. Ele quem? O anticristo, que é chamado de primeira besta. Se você quiser já anotar, embora está algo já declarado na apostila, valeria a pena que você anotasse, né, esses detalhezinhos, porque daqui para frente o aumento de detalhes, de informações detalhadas, vai ser uma constante. Daí é importante que você, com seu caderninho de notas, possa apontá-lo, tê-lo, né, registrado para não dar problema. Está ali a família Ramalho, desceram do céu, né? Glória a Deus. Depois de um período de oração, né? Eu não sei se foi o céu, a terra que subiu para o céu, eu creio que é o céu que desceu na terra. Está ali. Isso lá, a irmã Sabrina confirma. Está ali a Angelina Jolie. Não, perdão, Angelina Ramalho, que é Angelina Jolie. Perdão, gente, errei longe. Daqui a pouquinho está chegando o homem da casa, o sacerdote, né, que está correndo para lá, correndo para cá. Daqui a pouquinho, pastor Anderson está ali na telinha, né, da Academia Bereia. Vamos lá, então. Ele fará firme aliança, um pacto, com muitos por uma semana. Olha só, esta palavra semana neste texto tem a interpretação de 7 anos. 7 anos. Oh, então escreva aí, por uma semana é o período de 7 anos. Na metade da semana, esses são códigos, né? São códigos bíblicos. Na metade da semana, isso quer dizer, por uma semana, a primeira besta, ou o anticristo, vai fazer um acordo com a nação de Israel. E qual o objetivo deste acordo? Ele terá duplo sentido. Unir árabes e israelenses para a reconstrução do terceiro templo, no Monte do Templo, ali em Jerusalém, ao lado da Mesquita de Omar ou do Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada, né? Um templo muçulmano que tem uma cúpula todinha dourada, e ali é território islâmico. Ninguém pode colocar a mão ali. A irmã Nalu pergunta que a besta e o anticristo são a mesma coisa. A primeira besta, a que sobe do mar, sim. A segunda besta, a que sobe da terra, ela é chamada de falso profeta. Por isso que vamos deixar isso aqui bem claro, porque isso dá uma confusão generalizada. Porque, repito, são duas bestas. E essa é uma expressão bíblica para apontar que serão 2 seres humanos dotados de uma capacidade intelectual, espiritual tremendas, mas serão selvagens nas suas atitudes, nos seus procedimentos, na sua agressividade. E lembrando que esta selvageria, que esta agressividade só será manifesta na segunda parte da tribulação. Ora, a palavra semana, como aqui estamos lendo, se refere em um código bíblico 7 anos, então, na metade deste período de 7 anos, ou seja, depois dos primeiros 3 anos e meio, ambas as bestas, e em particular o anticristo, que é a primeira besta, vai quebrar o acordo de paz, não é, estabelecido com os judeus, porque esse acordo ele é duplo, repito, ele é para unificar árabes israelenses e também para que a nação de Israel tenha passe livre para apresentar culto ao eterno Deus. É o que diz aqui, ó, na metade da semana, ele, o anticristo, a primeira besta, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O que quer dizer esta asa? É exatamente a tampa da Arca da Aliança, conhecida como propiciatório. E o que quer dizer o assolador? O anticristo,
ele vai sacrificar uma porca, porque essa palavra assolador vem de um termo hebraico exatamente que diz animal extremamente imundo. E de acordo com o livro de Levítico, em uma lista de vários animais imundos que Deus discrimina a nação de Israel para evitar de comê-los, definitivamente, o porco é o pior de todos, né? É o mais imundo, se assim podemos dizer isto, de acordo com o livro de Levítico. E porque também, lembre-se, no ano de 169 antes de Cristo, no período interbíblico, ou seja, no período do silêncio profético, quando nenhuma obra, nenhum livro fora inspirado pelo Espírito Santo, houve uma família chamada Macabeus. Eles se levantaram para furar o cerco que um rei de origem síria, por nome de Antíoco IV Epífanes, havia se levantado para atacar a nação de Israel, ou seja, para proibir a nação de Israel de cultuar ao Deus vivo. Essa história você encontra nas Bíblias católicas, nos livros de 1ª e 2ª de Macabeus. Recomendo vocês terem uma Bíblia católica somente por causa dos 2 livros de Macabeus, porque ele fala exatamente, porque são livros históricos, ok? Porque muita gente se questiona o que aconteceu entre Malaquias e Mateus. Resposta: foi o silêncio profético. Deus não inspira nenhuma obra, não levanta nenhum profeta para trazer uma mensagem inspirada. Porém, é o período de maior angústia que a nação de Israel passa, ok? Na mão de um rei muito ímpio, idólatra. Esse mesmo rei, Antíoco IV Epífanes, além de ele sacrificar uma porca na tampa da Arca da Aliança, ele levanta uma estátua de Zeus, não é? Que é uma entidade da mitologia grega, mas com o seu próprio rosto, e coloca também ali ao lado da Arca da Aliança. Exatamente igualito. O anticristo vai fazer, porque Jesus o disse lá em Mateus capítulo 24. Então, ele vai quebrar o pacto com a nação de Israel, vai entrar no Santo dos Santos, vai sacrificar uma porta e vai pôr uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança e vai levantar uma estátua com a sua própria imagem, vai dar vida a essa estátua e vai forçar com que todos os habitantes da terra adorem a esta estátua. Sim. Então quer dizer que desde aquela época que a glória saiu do templo, a Arca da Aliança, então já desde então nunca mais teve a glória de Deus? Ageu capítulo 2, versículo 9. Lembra-se desse texto? Olha só o que diz lá. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Quando lemos o capítulo 2, temos que ler todo ele. Se nós não lermos, esquece. Não vamos conseguir dar a correta interpretação de Ageu 2:9. Mas quando lemos todo o capítulo 2 de Ageu, e em particular o versículo 3, nós vamos descobrir que a glória da última casa está se referindo à glória do templo milenial. Lembram-se que a história de Israel era dividida em 4 templos. Se quiser anotar, interessante, mas está lá nos slides que eu enviei para vocês. Mas se quiserem anotar como referência, entendeu? Mas se vocês quiserem navegar lá nos slides, vão encontrar exatamente como estou eu dizendo aqui para vocês. O primeiro templo foi o templo de Salomão. 2 de Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, deixa claro que a glória de Deus caiu em cima e sobre o primeiro templo. O segundo templo foi o de Zorobabel, que foi levantado em 516 a.C. e reformado por Herodes o Grande, aproximadamente em 42 antes de Cristo. A glória de Deus já não estava no templo de Zorobabel e nem no templo de Herodes, muito pelo contrário. Quando Herodes reformou, o templo de Zorobabel foi colocado lá em cima
né, no topo, na entrada, segundo a história, a águia romana, porque Israel já estava debaixo da dominação do Império Romano. O terceiro templo será o templo da tribulação, levantado pelo anticristo, ou seja, permitido, na verdade, pelo anticristo, e a nação de Israel já está em plenos preparativos. Quem de vocês sabiam que hoje, neste momento que eu estou falando, a nação de Israel tem um grupo de milhares de judeus convertidos ao evangelho, chamados de messiânicos, e eles estão na frente de uma organização chamada The Temple Institute, o Instituto do Templo, e eles estão ali já com tudo exatamente preparado. Já tem as vacas vermelhas, que é de praxe na lei para que os sacrifícios sejam reatados. Eles têm todos os móveis, né, os utensílios do templo, desde o altar do sacrifício, do holocausto, a pia de bronze, o menorá, o candelabro de 7 braços, o altar de incenso, a mesa dos pães da propiciação. Eles têm tudo, inclusive a Arca da Aliança, que vai ser o último objeto a ser revelado em público. Não sei se vocês estão acompanhando. Todos os demais utensílios já foram mostrados em público. O único que até agora está em um certo mistério é a arca, porque a arca está guardada no subterrâneo de Jerusalém e ela será apresentada, não é, no momento, embora a Bíblia não nos dá esse indicativo direto, mas nas entrelinhas, subentendemos que a arca será apresentada no momento do pacto que o anticristo estabelecerá com os árabes, dando então a permissão da reconstrução do templo. E mais, o templo será levantado em um espaço de tempo recorde, material todinho pré-fabricado, cresce entre 10 a 20 dias, o templo já vai estar tudo arrumadinho. Então Sim. Essa glória da segunda casa será, no caso, Jesus. A arca já não vai ser necessária mais. Não, mas curiosamente vai estar. Acredite se Não, quiser. ela Tá vai lá em estar, mas Ezequiel. pelo que o senhor falou aí, o Antíoco Epifano IV, eu li no período interbíblico, ele fez esse sacrifício em cima da tampa da arca. Ou seja, exatamente, o não se anticristo vai podia fazer a tocar na mesma arca por causa da coisa. glória de Deus. Essa é a razão que a glória não vai estar no templo da tribulação, mas no templo do milênio, sim. Então, a É glória... só lermos com atenção o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Então, Nós a vamos chegar glória lá, que irmão encheu... Elton. Nós vamos chegar lá porque é bem curioso, vai estar Jesus e a arca. Lá está lá, está escrito. Última pergunta, eu encerro. Então quer dizer que a glória de Salomão, quando encheu o templo, foi por causa da arca do Senhor que estava lá dentro? Entre aspas, porque a arca é a representação da presença de Deus. E no templo do milênio vai acontecer mais do que uma representação. O dono da arca vai estar lá, ao lado da arca. Isso é fantástico. Isso é simplesmente maravilhoso. Vamos chegar lá no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Então, eu só dei essa abertura para nós, então, começarmos a destrinchar este enredo que é bem complexo sobre as duas bestas. Vamos lá na apostila. A besta que sobe do mar, o anticristo. Apocalipse 13, 1, 9. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. O número 10 na Bíblia, se você quiser anotar, é interessante. É o número das coisas completas. A numerologia bíblica ela é maravilhosa, mas nós temos um pouquinho de dificuldade de interpretar. O livrinho que eu postei no grupo vai ajudar muito vocês entenderem a numerologia bíblica, que toda ela tem uma aplicação espiritual. Então, o número 10 é o número das coisas completas, ou do que é completo. Chifre fala de governo, autoridade. Cabeças fala de cidade, habitação. Neste contexto, sim, não fala de
autoridade investida, mas fala de cidade. Diadema fala de realeza, ou seja, de governo, certo? E tudo aplicado a quem? A primeira besta. Não é que essa é a primeira besta, olha só. E a besta que vi, a primeira, que sobe do mar, era semelhante ao leopardo. Presta atenção na tipologia bíblica. E seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Então, vemos aqui 4 animais bem diferentes. Leopardo, urso, leão. Na verdade, 3 animais. Leopardo, urso e leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Leopardo fala de agilidade, fala de velocidade, que se quiser anotar, né? Então, leopardo fala de agilidade, velocidade. Isso quer dizer que o governo do anticristo vai trazer soluções rápidas, soluções imediatas a um planeta Terra quebrado, falido, em frangalhos. Urso fala de força, intimidação. Eu não sei se vocês já assistiram documentários de ursos, né, que aparecem assim do nada, no meio da floresta. É um bichinho que assusta, é um bichinho que intimida. Eu morei um tempo na localidade de Delran, em New Jersey. Não sei se os nossos irmãos daí de New Jersey, irmão Gil e irmã Rubiane, conhecem a localidade de Delran. Está ao lado de Riverside, quase na divisa da Pensilvânia. E eu morava num condomínio, e um belo dia, eu caminhando do lado de fora, quem aparece? Um filhote de quê? De urso. Que filhote, meu amigo! Que filhote! Falei, uau! Se esse é o filhote, imagina o pai e a mãe. Deu realmente para assustar, chamaram 911, seguraram o bichinho apareceu assim de pé, e isso, um pequeno. O grande, só Deus na causa. Imagine o que é. Ou seja, o urso ele tem força e intimidação. Então, o governo do anticristo vai ser para intimidar, vai ser para mostrar força. E o leão fala de realeza, fala de diplomacia. Olha que coisa séria. Então, o anticristo ele vai ser um gentleman, um diplomata. O leão, quando urra no meio da selva, os animais o reverenciam. Por isso que o leão é considerado o rei dos animais, né? Até um elefante que é maior do que o leão, ele baixa a cabeça diante do urrar, não é? Do leão. Cabeça significa cidade, residência, tá? Para vocês que não pegaram aí. E o leão fala de nobreza, realeza, diplomacia, né? Interessante, né? Chifre fala de governo, chifre fala de governo, fala de autoridade, domínio. Bueno, leão. Então, o governo do anticristo vai ser rápido, ágil e eficaz como um leopardo. Vai ser intimidador e muito forte como um urso. E vai apresentar o quê? Realeza, elegância e diplomacia à semelhança de um leão. E continua o texto. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão tem poder aqui da terra? Sim. Alguém certa feita me perguntou, quem governa hoje este mundo? Jesus Cristo? Ainda não. Pode provar isso na Bíblia? Posso, como vou agora provar na Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quem governa espiritual e politicamente o planeta Terra não é Jesus Cristo ainda. Não. As nossas vidas, os nossos corações, ele governa. Mas o planeta Terra,
politicamente, espiritualmente, está na mão de alguém. Paulo aqui dá um nome. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus, letra D com minúscula, olha, observa com atenção, o Deus deste século. Pastor, aí, o Deus dos 100 anos? Não, preste atenção, aí a palavra século não significa o espaço de tempo que abrange em 100 anos. Concorda comigo? Concorda comigo? Estamos na página 20 da apostila, para alguém que está viajando na máquina do tempo. Estamos na página 20 da apostila, ok? É importante explicar que a palavra século aqui não é o espaço de tempo compreendido de 100 anos, não é verdade? Quando nós falamos século, o que vem à nossa mente? Um período de 100 anos. Concordamos com isso? Concordamos com isso. Mas aqui não é um período de 100 anos. É uma falha da tradução de João Ferreira de Almeida. Ele deveria dizer que o Deus deste sistema, que o Deus desta organização, que o Deus dessa esfera espiritual, que seria a palavra mais certa, porque a palavra grega aqui é cosmokrator, sistema espiritual estabelecido. Então, o Deus desse sistema espiritual estabelecido cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é a conclusão que chegamos aqui? Que o Deus desse século, que no grego é a palavra cosmokrator, não é outra pessoa, senão o dragão, Satanás. Então, Satanás é o rei deste planeta. Uau! Não o rei por direito, é rei de fato. Por que ele é rei de fato? Lembre-se que lá no Jardim do Éden, quem administrava o Jardim do Éden? Estou me referindo ao segundo, não o primeiro Jardim do Éden, Adão e Eva. No momento que Adão e Eva transgrediram, pecaram, desobedeceram, comendo do fruto da árvore que o Senhor Deus lhes havia prometido, espiritualmente Adão e Eva entregam de bandeja o governo do planeta Terra nas mãos de quem? De Satanás. Então, Satanás se torna o Deus desse século, ou seja, o Senhor, o cosmocrator de um sistema espiritual, tá? Até o dia de hoje. E quando Satanás deixará de ser o Deus deste século, ou Deus desse sistema organizado? Quando Jesus venha e estabeleça o seu governo de 1000 anos. Então, até o momento, hoje, o Deus desse século, governador deste planeta Terra, não por direito, mas de fato é Satanás. E a presença das duas bestas na Terra vai deixar isso mais do que evidente, mais do que confirmado. Vamos lá. Por isso que o dragão deu-lhes o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Continua o texto. Também vi uma de suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu a besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Chama atenção esse período de tempo aqui, 42 meses. Faça a conta. 42 meses corresponde a quanto tempo em dias? 1260 dias. Em anos, 3 anos e meio. Mas peraí, mas o anticristo não vai estar governando todos os 7 anos? Sim, todos os 7 anos. Só que lembre-se que o período da manifestação selvagem do anticristo se dará na segunda parte da tribulação, ou seja, nos finais 3 anos e meio, 1260 dias, ou
42 meses, é o que se refere aqui o texto. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha o atrevimento desta primeira besta. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. E então vai dar problema. O anticristo vai guerrear contra aqueles que ficarem, os cristãos que ficarem depois do arrebatamento e aos eventuais novos convertidos. E vai o quê? Vencê-los. Vai ter muita morte. E deu-se-lhe a autoridade sobre toda a tribo, povo e língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 9. Pastor. O que chama a atenção aqui nesse texto, que aqui diz, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Quero só lembrar vocês, ainda não vamos estudar essa parte. Pastor. Não, o dragão é Satanás. Vamos deixar bem claro, é a trindade satânica. O dragão é Satanás. A primeira besta chama-se Anticristo. Sai do mar. Mar quer dizer conglomerado de nações, ajuntamento de nações, conjunto de nações. A segunda besta sai da terra. Terra significa a nação de Israel. Olha os códigos. Esses são códigos bíblicos que poucos de nós conhecemos ou entendemos, tá? Vou repetir de novo. Primeira besta sai do mar, sai de um conjunto de nações, de um conglomerado de nações. A segunda besta, chamada o falso profeta, ela sai da terra, sobe da terra. Terra está apontando para a nação de Israel. Interessante, né? Aí você vai lá no Antigo Testamento, vai no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Jeremias, livro do profeta Amós, e vai encontrar uma expressão, terra, terra, terra. E às vezes ouvimos nas nossas igrejas, né? Alguém cheio do Espírito Santo gritando, terra, 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 e o povo, com todo respeito, eu falo, sapateia, pula, dá rodopiado, e eu comigo, peraí, eles não estão entendendo. Biblicamente, no Antigo Testamento, a expressão terra, terra, terra está se referindo à nação de Israel. Irmão Leandro, não lhe ouço. Eu creio que estava havendo um problema no seu áudio. Ele me mandou uma mensagem aqui para saber se eu estou... Irmão, me ouve? Agora está ouvindo, pastor? Agora sim, agora sim. O irmão Ô, pastor, tem uma pergunta sobre o anticristo. O anticristo é a primeira besta, então, no caso. A que sai do mar, ou seja, de um conjunto de nações. Um conjunto de nações. Ela já vem atuando desde quando Jesus foi assunto ao céu, então, no caso, né? O espírito dele, o espírito dele. Isto porque é o que se a gente for olhar na pela primeira história, carta de João, na primeira carta do apóstolo João, fala que o espírito do anticristo já opera entre nós. Porém, a pessoa real, física do anticristo já está há pouco tempo entre nós. Não sabemos quem é a pessoa, mas sabemos que é um adulto, já está trabalhando e trabalhou muito forte no período da pandemia. O planeta Terra tem um divisor de águas, antes e depois do Covid-19. Se alguém olhar, prestar bastante atenção nas drásticas mudanças que ocorreram no nosso planeta Terra, seja em segurança de trabalho, segurança de saúde, com respeito à economia. Não sei se alguém aí já fez essa pesquisa ou conseguiu observar, mudou muita coisa.
dramaticamente, porque é o anticristo que mais do que nunca está realizando o seu trabalho nos bastidores. Ele não tem ainda a autorização de Deus, né, para dar as caras, mas hoje, sem medo de errar, definitivamente, ele está fisicamente trabalhando no planeta Terra. O momento da revelação dele, não sabemos, mas está muito próximo, próximo demais. Ok. Vamos lá então. Como a Bíblia fala de livro do Cordeiro, eu quero dar essa deixa para vocês, que a gente vai falar desse assunto lá na frente, quando nós estudarmos sobre o trono branco. Quem vai aparecer lá no trono branco? Vão ser todos os mortos ímpios, aqueles que rejeitaram o evangelho, ok? De todas as épocas, como hoje, né? No inferno temporário, no Sheol ou no Hades. É um grupão de pessoas que rejeitaram a Cristo, rejeitaram o evangelho, estão ali plenamente conscientes do seu estado, que serão ressuscitadas para receberem a sentença final que os levará a entrar no lago de fogo e enxofre. Então, diz o livro do Apocalipse, capítulo 20, que a base do juízo e da condenação destes serão 3 livros: o livro da vida, o livro das obras e o livro do Cordeiro. Olha que interessante. Mas se você ler com mais atenção o capítulo 20 do Apocalipse, você vai descobrir que todo aquele que não fora encontrado escrito no livro da vida entrará ou será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte ou o inferno definitivo. Analisando o capítulo 20 do livro do Apocalipse, a gente vai chegar lá, você vai chegar à conclusão que para alguém estar escrito no livro da vida, tem que estar também escrito no livro das obras e no livro do Cordeiro. Olha só, isso é bem interessante, entende? Mas aqui o escritor, que é João, faz menção de mencionar o livro do Cordeiro. Olha só, querendo deixar bem claro, que na tribulação, um grupo já de pessoas já estarão literalmente condenadas, e elas têm consciência da sua condenação, porque elas vão estar ali na terra, vão adorar o anticristo, vão receber o sinal e já têm consciência que elas vão partir para uma eternidade separada definitiva. Isso é sério. Ou seja, haverá sim oportunidade de salvação na tribulação? Claro, vai ser apertado demais, mas algumas pessoas, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 8, capítulo 9, vão endurecer tremendamente os seus corações e, consequentemente, vão abraçar, né, a condenação eterna, não porque Deus o queira, é porque, como diz lá em Romanos, capítulo 9, porque decidiram endurecer seus corações. Irmã Vanessa. E depois a irmã Nalu, que entrou agora com a mensagem. Sim, irmã Vanessa. São 2 perguntas. Durante o período da tribulação, a mulher vai poder engravidar, e o que vai acontecer com essas crianças? A vida vai transcorrer normalmente. Com respeito às crianças, curiosamente, a Bíblia mantém silêncio. Não dá detalhes, não entra em pormenores, ainda que cremos, né, num Deus justo, num Deus amoroso, num Deus fiel, mas por A e B razões que desconhecemos, né, é uma temática que gera um pouquinho de polêmica, porque só existem 2 textos, e esses 2 textos eles não falam diretamente dentro desta temática. Primeiro, aquele que Jesus mesmo disse: deixai vir em mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Esse é um texto. O outro texto diz que o perfeito louvor vem da boca daqueles que mamam. Então, muitos pegam esses 2 textos
para criar uma doutrina ou um ensino que não é verdadeiramente bíblico, né? Que as crianças já automaticamente vão herdar ao céu. A Bíblia não fala sobre isso, entende? Nem que elas vão automaticamente herdarem o céu, e que não fala também que elas vão herdar o inferno. Então, por alguma razão, a Bíblia mantém um silêncio, né? É uma surpresa que nós, obviamente, quando sairmos deste corpo mortal limitado e entrarmos no corpo glorificado, teremos esta resposta. Aí eu menciono Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas, Deus as fez conhecidas a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas, aprove a ele mantê-las escondidas para ele. Entende? Então, a Bíblia não dá pormenores sobre a questão das crianças, mas vai haver gravidez, vai haver parto, vai haver concepção, tanto que Jesus fala, né, lá no capítulo 24, ai das grávidas. Isso quer dizer, vai ser um período de grande agonia, de grande desespero, de grandíssima aflição. Mas Jesus só se limita a dizer isso, ai das grávidas. Daí para frente, não há detalhes. Porque a gente assiste vários filmes e coisas do arrebatamento e tal, e onde que a mulher tá grávida e o arrebatamento, a mãe não sobe, mas a criança some da barriga. Isso aí também não está... Isso é uma especulação, entende? Até que ponto essa especulação poderia ser considerada equilibrada, saudável? Eu confesso, eu não me arriscaria a fazer essa especulação, porque a Bíblia não me dá nem texto, na indireta ou na direta, falando sobre a questão das crianças. Ou seja, a Bíblia tem o direito de manter um silêncio, não é verdade? E essa é uma temática difícil, curiosa, misteriosa, que dá pano para manga. Tanto que os filmes, né, trabalham com várias especulações e teorias. Agora, até que ponto é válida uma especulação, eu me reservo a ter cuidado, né? Simplesmente porque se a Bíblia não me dá nenhuma pista, pelo menos se me desse uma pista, me daria, vamos dizer assim, um pequeno direito, não vou dizer direito, mas me daria uma margem de eu trabalhar com uma especulação equilibrada, mas como não existe nenhum texto que me dê essa margem, então eu prefiro ficar quieto e ficar na esperança de que quando sairmos dos nossos corpos naturais, aí sim, vamos ter uma visão clara da coisa. Hoje, nessa área, como em outras áreas, tudo é um mistério ainda. Então, ficamos com Deuteronômio 29, 29. Irmã Ana Lu, ela vai entrar agora, por favor, com a sua pergunta, com a sua abordagem. O senhor levantou algo que me deixou com interesse de entender melhor. O senhor falou sobre livro do Cordeiro, livro da vida, automaticamente escrito em um, não está escrito em todos, e qual é a diferença deles? O Cordeiro está se referindo a Jesus Cristo. Preste atenção. O Cordeiro, sempre a expressão Cordeiro, está ligado a Jesus Cristo. A vida, o livro da vida, queiramos ou não, está ligado também a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o livro das obras também está ligado a Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que produz o fruto do Espírito em nós, nos dá o caráter de cristãos. E as obras que manifestamos são resultado da maturidade em nós, gerada pela produção do fruto do Espírito. Que é bem interessante, né? Os 3 livros, de alguma forma, desembocam, os 3 ao mesmo tempo, na pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus é o centro de todas as coisas, né? Aí nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, é o Logos eterno, né? E a palavra Logos é a palavra grega que significa a palavra revelada e manifesta. Interessante, né? Tudo que se refere palavra está ligado à pessoa de Jesus. Então, quando se trata de livro,
Anotem aí. Livro está ligado diretamente com a palavra. E a palavra está ligada com quem? Com a pessoa do Senhor Jesus. São os códigos, né, que a Bíblia nos traz, né? Aquele livrinho que eu postei no grupo vai ajudar demais a você, mas demais mesmo. Pensa numa coisa, é como você tivesse Apocalipse, Ezequiel, Daniel, os livros proféticos, uma situação bloqueada, fechada. Quando você começa a entender os códigos da tipologia, abre. É uma coisa maravilhosa. Vamos lá. A besta é um homem. Aqui na apostila. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem. Está aqui, ó, sublinhei. O homem do pecado, o filho da perdição. Então, a primeira besta, a que sobe do mar, a que sai de um conjunto de nações, é um homem. Está claro, 2 de Tessalonicenses 2:3. Ele é do povo romano. Opa, agora é mesmo negócio. E depois de 62 semanas, será cortado ungido e nada lhe subsistirá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Por favor, muita atenção. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. E fica mais maravilhoso quando estudamos os seus contextos. Contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico e contexto social. Quer anotar? Pelo menos os 4 principais contextos: histórico, geográfico, cultural e social. Repito uma vez mais. Os 4 principais contextos que devemos considerá-los para uma correta interpretação da escatologia. Contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural e contexto social. Então, pastor, só quer dizer que temos necessidade de conhecer pelo menos uma base de história geral, universal, uma base de geografia, uma base da cultura da época que foi escrita o texto, e uma base de conhecimento de como funcionava ou se comportava a sociedade da época? Sim. Precisamos de ter este conhecimento, ainda que, repito, básico. História, geografia, cultura e sociedade. Se eu ignoro essas 4 bases, ou esses 4 contextos, esqueça-se. Você vai interpretar de qualquer forma, de qualquer maneira, como os adventistas interpretam, como os mormons interpretam, como os testemunhas de Jeová interpretam, como os islâmicos interpretam, como os católicos romanos interpretam, mas no momento que você lança a mão desses 4 contextos, muda da água para o vinho tudo. E esses contextos são ensinados por uma matéria bíblica chamada hermenêutica. E muita gente não está nem aí para a hermenêutica. Inclusive até pastores, líderes, acham que é um luxo. Não, não é um luxo. É uma necessidade termos um conhecimento básico. Agora, olha, quando você usa os contextos, a interpretação que você vai chegar aqui, ó. E o povo de um príncipe, isso aqui é uma profecia, irmãos, por favor, preste atenção. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade
Preste atenção. E o santuário. Essa profecia foi lançada por Daniel em 523 a.C. Depois desta profecia, qual foi o fato da nação de Israel que ocorreu e que cumpriu-se exatamente como Daniel profetizou? 6 de setembro, ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu no dia 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo? O general romano Tito destrói a cidade de Jerusalém, derruba e incendeia o templo de Herodes. Então se cumpre literalmente essa profecia de Daniel. Ou seja, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, acaba com Jerusalém, derruba e incendeia o seu templo. Na verdade, foi um cerco que durou 3 semanas e culmina no dia 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo. Então aqui já temos a revelação do anticristo. Ele vai vir do povo romano. E o seu fim será como uma inundação. Pastor, e até o fim. Repita, por favor. Eu fiquei sem entender quando é que refere cortado, ungido. Ungido está com letra maiúscula, Jesus Cristo. Mas como assim cortado, ungido? Depois de 62 semanas será cortado, ungido. Eu não consegui entender. Será morto. A expressão correta no hebraico é blahanaik. Blahanaik quer dizer morto, sacrificado. Almeida, por um problema de tradução, pela questão do conhecimento limitado do seu hebraico, coloca o cortado. Mas a palavra hebraica correta é sacrificado ou morto. Almeida, revista atualizada, traz sacrificado. Almeida, revista corrigida, diz cortado. A Almeida corrigida fiel diz sacrificado, e assim por diante. É um probleminha de tradução, por isso que é importante termos como um mínimo 3 traduções diferentes da Bíblia para nós fazermos as devidas comparações. E o ungido aqui se refere, à morte do Senhor Jesus Cristo, que se deu no dia 6 de abril do ano 29 depois de Cristo, ou ano do Senhor, ou ano Domini. Nós vamos falar isso em detalhes quando entrarmos nas 70 semanas de Daniel com respeito às datas. A profecia das 70 semanas ela é tão exata e ela é tão assustadoramente exata que nos custa a crer o nível de exatidão que Deus usa com as datas, claro, na contagem hebraica, na contagem judaica, nada na contagem romana. E aí vai. E até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Isso seria as guerras que a nação de Israel passaria a ter depois da destruição de Jerusalém. Se vocês estudarem a história, Jerusalém nunca mais se reconstrói da maneira como era. E a nação de Israel perde a sua identidade pátria política. Então, os judeus são espalhados em todo o mundo. Aí entra um fenômeno social chamado diáspora. Então, os judeus ficam espalhados por todas as nações, voltando apenas no ano de 1948, quando a nação de Israel, por um voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, é criado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Observamos que assim que foi cortado, ou seja, sacrificado, ungido, Jesus Cristo, e o príncipe que há de vir que destruiu a cidade, Jerusalém, foi o povo romano. Se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha a característica do anticristo. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Esse povo santo é a igreja que fica na terra, não está se referindo aos judeus. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo.
cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 9:25 diz que ele vai perseguir pesado aos crentes que permanecerem na tribulação. Aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele vai exigir a adoração de todos. Segundo de Tessalonicenses 2:4. Quais os símbolos da besta? Em Daniel 7:24, a besta é um dos chifres do quarto animal. Em Daniel 8:9, a besta é um chifre pequeno do bode. E em Daniel 11:21, a besta é o homem vil. Em Daniel 8:9, quando você lê com atenção, você vai ver que é um bode que tem 4 chifres. E um deles sai e se sobressai no meio dos outros. E é um chifre pequeno. O que significa isso? A Bíblia trabalha com muita simbologia. Fala do bode, anote aí. Fala do imperador grego macedônio Alexandre o Grande. Quando eu estudo o capítulo 7, o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, eu vou descobrir facilmente quem é ele. Tá? Inclusive, a Bíblia fala que Alexandre o Grande ia entrar pelos portões da cidade de Jerusalém. E o mais incrível é que a história testifica que o próprio Alexandre sabia que o texto de Daniel 7:8 se referia a ele. Olha que coisa louca. Ou seja, o Espírito Santo, embora Alexandre o Magno, Alexandre o Grande nunca for um servo de Deus, ele dá o discernimento a quem ele quiser. Não é somente a um crente. Como deu a Nabucodonosor, não é? Um tremendo de um ímpio. Discernimento para reconhecer quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente parte de um princípio simples. Se Deus, não é, abriu a boca de uma burra, de uma mula, para se revelar diante de um homem, o que é difícil para Deus? Falar com um ímpio, é se revelar para um ímpio. Que muitas vezes, muitos de nós pensamos, Deus só se revela aos seus filhos, aos crentes. Deveria ser apenas, mas não é assim não. Ele é o Deus de toda a carne. Irmã Vanessa. Pastor, o anticristo, ele já tem essa consciência quem ele é e desde criança? 100%. 100%. Do contrário, as coisas não chegariam ao ponto que chegou, ou pelo menos como estão sendo encaminhadas, compreende? Então, ele veio, assim como, por isso o nome, anticristo, ou seja, ele é semelhante em muitas coisas em relação ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, com respeito, por exemplo, a Bíblia nos ensina que Jesus tinha consciência desde criança do seu chamado, ainda que a Bíblia não nos relata a infância de Jesus, correto? Só relata apenas aquele momento da sua adolescência, quando ele teve aquele encontro com os doutores da lei. Lembram o que ele disse a Maria e a José quando ele se extraviou? E aí, que vocês estão aí desesperados? Estou aqui, ó, resolvendo os negócios na casa de meu pai. Então, assim como Jesus tinha consciência da sua missão desde a sua tenra idade, obviamente, para ser o paralelo ou o opositor de Jesus, o anticristo, a mesmíssima coisa. Então, ele tem plena consciência da sua missão. E mais do que nunca, hoje, ele está materializando em alta velocidade muita coisa que ele vai desenvolver depois, na verdade, que ele receber a autorização de se manifestar e de começar a governar com plenos poderes. Hoje ele está limitado, muito limitado, porque o Espírito Santo está na terra segurando a presença da igreja, mas depois que ele levantar a igreja, como diz segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 2, aí o negócio fica feio, feíssimo, certo? Mas, repito, o anticristo ele tem plena noção, e o pior de tudo, irmã Vanessa, isso é o pior de tudo, pelas escrituras, ele conhece melhor a Bíblia do que eu e a irmã e nós juntos, ele sabe o seu fim. É a coisa mais louca. Na nossa cabeça não faz nenhum tipo de sentido. Ou seja, ele veio
consumar a obra de Satanás e, ao mesmo tempo, cumprir a própria Escritura. Então, nele não há nenhum tipo de arrependimento por ter se entregado, né? Desde criança, não se sabe a forma, né? Não temos em claro a forma como ele foi concebido, como ele foi enviado. Enfim, talvez não seria nem muito interessante queremos entrar nos pormenores, né? Mais importante sabermos do que vai acontecer com a igreja. Mas, em todo caso, que é algo que nos surpreende, ele já está presente, ele já está consciente, ele já está trabalhando e sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. É como alguém, eu vi alguns anos atrás um pastor, que na verdade não era um pastor, é um homem usado pelo próprio diabo, mas tinha dons parecidos com os dons espirituais. Ele disse bem consciente, olhando nos meus olhos: eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho, não. Eu vou levar uma igreja inteira. Eram mais de 180 pessoas, ou seja, era um satanista. E ele dizia: que pena que eu não consegui te enganar. Que pena que eu não consegui te seduzir. E eu levantei a minha mão: o Senhor te repreenda. Ele caiu para trás e saiu correndo. Uma experiência nada agradável mesmo. Então, irmãos, infelizmente, hoje existem pessoas no mundo que estão acorrentadas por Satanás e algumas delas, não todas, obviamente, têm consciência da sua escravidão para Satanás e elas já fizeram a sua escolha para Satanás, que é o mais triste de tudo. Sim, irmã Vanessa. Por exemplo, os padres, certo? Eles passam anos estudando a Bíblia, mas eles têm consciência que eles estão errados, eles estão ensinando a palavra de Deus errado, certo? Parte deles, não a totalidade. Lutero é um exemplo. A vida inteira como monge agostiniano, a vida inteira. Diz a história: alguém evangelizou a Lutero? Não. Mas bastou um dia ele estar lendo o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos e o Espírito Santo fala com ele. Isso é tremendo, irmã. Vá lá na biografia de Martim Lutero. E tremendo, ele teve um impacto tão grande da presença de Deus na vida dele, tão lindo na presença dele, que a palavra o convenceu de que ele estava no caminho errado. Já temos outros sacerdotes católicos que, infelizmente, têm consciência e continuam a perseverar no erro. Outros não. Então, é muito difícil saber quem tem consciência, a escolha de continuar no caminho errado, e quem está ali aprisionado e cego, no caso de Lutero. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, então, se vocês puderem segurar um pouco as perguntas, senão a gente não vai conseguir desabrochar essa parte aqui, que é um pouquinho mais complexa. Aliança com Israel. Ele fará um pacto firme com muitos, já falei, né? Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Isso é de maneira bem objetiva para vocês entenderem que a primeira besta é o anticristo. A primeira besta sairá do povo romano, da União Europeia. A primeira besta será homossexual, de acordo com Daniel 11:37. Um judeu do lado materno e um judeu também do lado paterno. Só que do lado paterno, além de ser judeu, ele também será um islâmico. Como é que é? Yep. Vamos avançar com a besta que sobe da terra. Alguma outra pergunta dentro dessa temática? Vamos procurar ficar o mais concentrados possíveis. Eu sei que esta temática ela abre muitas avenidas, mas vamos ter um pouquinho de cuidado, porque na medida que as avenidas vão se abrindo, qual é a tendência? A gente se perder no meio delas. Então vamos
pouquinho a pouquinho, né? Vamos abrir uma avenida e, ao mesmo tempo, fechamos. Abrimos e fechamos, porque essa temática ela é bastante complexa. Com respeito à primeira besta, está claro ou ainda persiste alguma dúvida? Está claro, por enquanto. Vamos à segunda besta. A besta que sobe da terra, o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer do fogo do céu à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E lhe foi concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que mortos, todos os que fossem mortos, os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, ricos e pobres, livres, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos entender aqui a função da segunda besta. A função da primeira besta, ou seja, aquela que sai da União Europeia, que ela é romana, não é? De origem romana, de origem europeia, será o estabelecimento de um governo universal. Agora, qual é a função da segunda besta, do falso profeta? O estabelecimento de uma religião universal. Presta atenção. Primeira besta sai do mar. União Europeia. Ela tem o poder político e econômico nas mãos. Então, a função básica da primeira besta é estabelecer um governo universal. Já o falso profeta, a segunda besta, sua função é estabelecer uma religião universal. Vamos ver o que ela vai fazer em prol disso. Diz aqui o texto que ela vai exercer a autoridade da primeira besta na sua presença. Vai fazer que a terra e os que nela habitam adorassem. Estão percebendo aí, ó? Adorassem. Está ligado ao que? A espiritualidade, a religião. Concorda comigo? Sim ou não? Está ligado à espiritualidade, à religião. Que adorassem a quem? A quem? A primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Olha o que vai fazer esta segunda besta. A primeira podia fazer. Claro, ela tem poder vinda do dragão. Mas eles vão dividir as suas funções. E a outra função da segunda besta, que sai da terra, que vai sair da nação de Israel, vai operar o quê? Grandes sinais, olha só. Fazia até descer fogo do céu à terra, na vista dos homens. Isso vai deixar os judeus maravilhados. Uau! O camarada Elias, vamos dizer que já é Elias. Então, os judeus religiosos já vão entender. Uau, Elias, ressuscitado. Pobrezinhos, não estão tendo uma gota de discernimento. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia, ó, faça uma imagem da primeira besta. Ele vai fazer uma imagem. Então, ele vai coordenar a adoração à pessoa da primeira besta, fazendo que uma imagem, tal qual, lembram-se que Nabucodonosor fez uma imagem e que todo aquele que não se prostrasse diante da sua imagem seria lançado na fornalha ardente aquecida 7 vezes mais. Quem se lembra disso? Quem se lembra desse episódio? Alguém se lembra? Isto, então, parece que a história está se repetindo de novo.
Mas olha o que vai acontecer depois que a imagem for levantada. Olha o que a segunda besta, o falso profeta, o judeu, não é? Vindo lá dos quitos, vai fazer. Foi-lhe concedido também dar o quê? Fôlego de vida, a imagem da besta. Então vai dar vida, a imagem vai começar a falar, se mover como ser vivo, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. Vai ser horripilante isso, gente. E aí, o que vai fazer de novo o falso profeta para continuar a sua função? E fez que a todos, presta atenção, olha a outra função do falso profeta. Ele vai obrigar todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que lhes fosse posto um sinal, ó, aqui, na mão direita, ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Não se preocupem com respeito a você fazer isso. Vocês podem fazer perguntas, sem nenhum problema, tá? Mas vamos procurar ficar na medida do possível, claro, nem sempre é possível, ficarmos focados. Sei que às vezes o foco pode fazer assim um pouquinho, mas se fizer, vamos trazer de volta, tá? Porque ainda tem muita coisa. Você não está entendendo, o negócio vai borbulhar bastante forte, bastante forte. Deixa eu só fechar esse texto aqui para então atender o irmão Elton. Deixa eu atender aqui o irmão Elton. Ó. E fez que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, preste atenção, o sinal, o nome e o número. Vou repetir. Sinal, nome e número. Então vai ser numa época que o dinheiro desaparecerá. Os bitcoins, quem está sabendo que o bitcoin está afundando? Alguém está sabendo disso? Os bitcoins estão afundando. Sua irmã Vanessa está informada. Os bitcoins estão afundando. Todo mundo pensava que os bitcoins seriam a solução da raça humana. Muito pelo contrário, estão afundando. O dinheiro papel já está com data marcada para desaparecer em metade do planeta Terra até 2030. Já ouviram falar da chamada Agenda 2030, Agenda 2030? Quantos já ouviram falar? É uma agenda enorme. Eu não sei se eu terei tempo nessas aulas que ainda que temos, falar da Agenda 2030. É muito grande, mas um dos projetos da Agenda 2030 é desaparecimento dos cartões de crédito, de todo tipo de metálico, moedas, e o papel moeda. E aí, como é que vai se manejar a questão do dinheiro? Dinheiro eletrônico e por créditos e por sinais ou chips. Mas olha o que o evangelista João diz. Sinal, nome, número. Aí alguém me pergunta, já temos hoje isso presente, ou pelo menos um ensaio? Já. Já temos o sinal, código de barras, seu sinal. Já temos o número, 666. Já temos o número, mas não temos o nome. O nome ainda não temos, mas temos absoluta certeza que o sinal, código de barras e o número já estão presentes. Então, falta muito pouco, só falta um elemento para se manifestar. Agora, observe isso antes de chegar para o irmão Elton. Isso vai ser obrigatório. Alô? Tem uma época em que, desapareça toda a forma de compra e venda legal no planeta Terra. Ainda que a Agenda 2030 diga que o dinheiro vai desaparecer perto deste ano, estava assistindo uma reportagem no History Channel na quarta passada, 1h30 da manhã, estava sem sono, e eles estão lutando para adiantar essa agenda em 3 a 5 anos. Isso daria perto de 2024 a 2025. Não estou querendo dizer que Jesus vai vir nesta data. Ele pode vir antes. Ele pode vir a qualquer momento. Mas o processo está
aceleradíssimo. Irmão Elton, e a gente vai continuar. Irmão Elton. Pastor, só uma pergunta. Então, a segunda besta, que é o falso profeta, vai implantar essa igreja cujo Deus será o anticristo. A adoração ao anticristo, cujo símbolo ele será como o Deus da grande tribulação. A função do falso profeta é organizar uma única religião, uma falsa igreja, entronizando, né, colocando no centro de toda adoração a pessoa da primeira besta. Esta é a função, né, do falso profeta, tanto que ele vai ganhar adesão, simpatia, não apenas de cristãos, senão de muçulmanos islâmicos, como também de judeus. Entender essa questão do sinal, do número e do nome, entenderam sim ou não? Agora, uma coisa que muita gente se pergunta, mas por que aqui, aqui e aqui? Procure na internet, isso é muito fácil. Vai lá no site de uma empresa chamada Motorola. Alguém já ouviu falar dessa companhia? Motorola. Ela foi, há algum tempo atrás, uma produtora gigantesca, né, de aparelhos celulares, ainda que hoje são aqueles carroções comparados ao que temos hoje, mas a Motorola disparou há coisa de 20 anos atrás na área de telefonia celular. O que pouca gente sabe é que a Motorola, no ano de 2002, conseguiu desenvolver um microchip menor do que um grão de arroz. Preste atenção, menor. Pega um grão de arroz e imagina 30% menor. Coisa de doido, né? Se um grão de arroz já é pequeno, o grão de arroz reduzido, tá ali, ó. A irmã, falei em arroz, a irmã Nalu tá com miojo. Tá inspirada, irmã Nalu, graças a Deus. Ok. Imagina o grão de arroz. O grão de arroz reduz em 30%. 30%. É um negócio pequeno? Pequeno demais. Se criou, então, uma bateria de lítio. Escute essa. Essa bateria de lítio tem a capacidade de segurar uma quantidade de energia de, no máximo, até 20 anos. Que loucura! Só que o lítio tem um problema. Isso você vai pesquisar e vai descobrir bem fácil. Eu já vou dizer a você qual é o problema do lítio no momento que ele é colocado em alguma parte da pele do corpo humano. O lítio ele varia muito na sua carga de energia de acordo com a área do corpo que ele é implantado. A medicina ensina que todo o corpo humano, a temperatura do corpo flutua, toda a parte do corpo, entre 36,4 e 36,7 Celsius. Em Fahrenheit não me recordo, tá? Mas estou falando em Celsius, em centígrados. Só que os cientistas, há 10 anos atrás, descobriram algo fantástico. Está sentado? Só existem duas partes do corpo humano que não existe flutuação, a oscilação da temperatura do corpo. Aqui e aqui. É impressionante. Na palma da mão direita, não é nem na esquerda, na direita. E na testa. Então, a Motorola conseguiu o que queria. Então, desde 2002, estão sendo implantados chips inibidores de sequestro. Na Noruega, Dinamarca, Finlândia e Bélgica, existem, pelo menos no total desses 4 países, mais de 3 milhões de pessoas já voluntariamente com o chip aqui ou o chip aqui. E o negócio está ganhando uma proporção fantástica, fantástica. Só na Rússia, no final de 2023, se crê, a despeito da guerra com a Ucrânia, mais de 60 mil cidadãos russos já terão um microchip voluntariamente instalados. Na Alemanha, cerca de 150 a 160 mil pessoas. Só aqui nos Estados Unidos, quase 1 milhão de pessoas voluntariamente já terão esse chip. Aí alguém me perguntou esses dias, então, se o camarada é chipado,
perdeu a salvação? Preste atenção. O microchip hoje é um ensaio. Simplesmente um ensaio para quebrar toda a resistência espiritual, emocional e psicológica. Para quando o anticristo impor isto como lei, as pessoas vão aplaudir. Uau, o cara é o cara. Resolveu todos os problemas da humanidade. Pegou uma economia falida, o dinheiro desapareceu, ó. O cara, ó, parabéns para você, anticristo. Então o mundo inteiro vai recebê-lo. Esse vai ser os seus primeiros 3 anos e meio. O problema é na tribulação. Receber o chip, porque aí, como diz a Escritura, ele vai ser usado como moeda de compra e de venda, porque não vai ter dinheiro. Não vai ter moeda, não vai ter papel moeda, não vai ter cartão de crédito, não vai ter cheque. Então, como é que você vai... Como é que o indivíduo, aliás, você não, eu não vou estar aqui, nem você tampouco. Como é que o indivíduo vai sobreviver? Aqui é assim, ó. Aqui vão estar os créditos. Aqui vão estar os créditos. Mas está bem claro, né? Ninguém poderá comprar ou vender. E se for comprar e vender, estando na tribulação, tem que ser um clandestino. E como clandestino vai ser pego pela polícia do anticristo e vai ser morto. Aí vão entrar os mártires da tribulação. Irmã Ana Lu. Pelo que o senhor está explicando aí, não sei se a minha mente está viajando, mas você vê, na guerra ali na Rússia, todas essas coisas, essas pessoas que estão já usando esses chips, né? Quer dizer, está tendo dificuldade das pessoas terem dinheiro, acesso ao banco, todos esses negócios. Então, essas pessoas que já estão com isso, automaticamente, elas estão conseguindo fazer as suas transições. Exato. Sem então, nenhuma dificuldade. Já está sendo uma forma de mostrar, já começar já a mostrar para as pessoas o benefício de ter isso pelas guerras que teremos pela frente e pelas pandemias, as pestes e tudo que tem, para as pessoas não ter o contato físico de pegar o dinheiro, de estar se isso já está sendo assim bem trabalhado já aos poucos na psicologia das pessoas, já para convencendo as pessoas que não é algo ruim, pelo que o senhor está explicando. Exato. E olhando pelo lado da praticidade, está me entendendo? Não é algo ruim, pelo lado da praticidade. Só que é uma grande cilada. Deixa eu fechar aqui, porque já são 10:01. Vai acontecer o fim da besta e do falso profeta? Claro que sim. Olha lá. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Está vendo aí na página 21 o desenho do microchip? Quem está vendo aí? Quem está visualizando o desenho do microchip? Isso. Esse é o desenho do microchip. Não é o menor de todos. É apenas uma pequena amostra, porque o real que está sendo usado em grande proporção, ele é 1/3 do tamanho deste que está aí sendo apresentado. Na próxima aula nós vamos nos estender, deixa eu dar uma dica, que eu acredito que vai ajudar bastante. Dê uma lidinha também, tá? Na página 21, 22... 23 e 24, tá? Que nós vamos trabalhar com essa temática na próxima aula. Continuaremos falando sobre o sinal da besta e a tribulação. E qual é a minha dica? Quando você lê a página 21, 22, 23, 24, eu lhe motivo. Escreva a sua pergunta, tá? Digamos, irmão Leandro tenha 3, 4 perguntas. Irmão Elton tenha 2, 3, irmã Vanessa tem 2, 3. Se as perguntas forem semelhantes, então a gente responde
numa tacada só. Se as perguntas forem diferentes, sem nenhum problema, nós vamos ponto a ponto, ok? Quantos estão me entendendo, gente? É para a gente desenvolver bem a temática e o nosso tempo, como vocês sabem, fica um pouquinho exprimido e eu não posso passar de mais de 10 horas. Já são 10h03, já passei do horário, tá bom? Outra proposta que eu quero fazer a vocês é que hoje eu tive o contratempo, mas vou fazer de tudo para na próxima aula nós começarmos entre 8h10, 8h15, 8h10, 8h15, porque a gente tem um bom aproveitamento, fazer de tudo. Vou fazer loucura para na próxima aula não deixar nenhuma situação, embora às vezes a gente não tenha um controle da situação, correto? O que a gente pode controlar, controlamos, o que não podemos, está nas mãos de Deus. Mas eu vou me esforçar mais do que nunca para na próxima aula começarmos entre 8h10, estourando 8h15, para então às 10 nós fecharmos. Mas aí traga já anotada a sua pergunta, tá? 1, 2, como no máximo 4, se você puder, que 4 já fica mais fácil administrar. Se dentre essas 4 perguntas que você tenha, ela se coincide com alguma que um aluno faça, já resolvemos. Outra, e para finalizar, qualquer outra pergunta além das 4, você pode postar no meu privado ou no grupo, vamos fazer assim, no grupo, porque vai ser pergunta de interesse de todos. Posta no grupo, que eu não terei problema nenhum de responder, tá bom? Qualquer outra pergunta, além das 4 que você tiver anotado, posta lá no grupo, e com todo o prazer do mundo, eu responderei lá no grupo, porque é de interesse de todos, então não vai ser uma coisa egoísta de eu só responder você no privado, tá bom? Alguma pergunta para a gente fechar? Já são 10h05. Olha o silêncio, meu Deus. Que é isso? A Bíblia fala que vai haver 30 minutos de silêncio no céu. Parece que está tendo aqui um tempo de silêncio na Terra. Gente, vamos então Pastor, eu tenho concluir uma nossa pergunta. aula. Fale, amado de Jeová. Só que é fora do contexto. Mas... Vamos ver se eu posso responder agora. Tá. Senão, eu respondo no... Faça a pergunta. Se eu sobre puder responder agora, eu respondo. Se o senhor não puder responder hoje, tá bom. Sobre as 7 trombetas que estão sendo tocadas, a última será tocada entre as 7 e nós vamos ser arrebatados, e aí isso é a temática da página 24. Eu prefiro, então, esperar chegarmos na página 24. Se o irmão olha com carinho, está lá na página 24, a gente vai chegar lá e a gente vai desenvolver com todo o gás, tá bom? Na página de número 24. Lembraram-se da minha proposta? Não vai ter trabalho escrito, mas se você quiser ter mais um bônus de 75, porque eu já vou liberar tudo na próxima semana. Página 41 a 47, sobre o milênio, tá? Sobre o milênio, eu vou largar aqui algumas perguntas. São 2, na verdade. Se o aluno responder as 2, mais 75. Se o aluno responder apenas uma, 37,5 pontos. É voluntário, não é obrigatório para nenhum de vocês. Amém? Vamos então terminar nossa aula, são 10h07. Queremos agradecer a paciência que cada um tiver. Esse é um assunto muito forte e vai ficar mais forte ainda nas próximas aulas, né? Porque nós vamos entrar em um terreno bem mais aprofundado, que vai exigir muita concentração, desenvolvimento, mas Deus está conosco e nós vamos destrinchar o máximo possível desta matéria de escatologia para a glória do Senhor, nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão Leandro Bonjour, né? Bom dia, mas agora é noite, então é bonsoir, tá? Leandro Bonsoir, bonjour, lá de Martas Vinhas, nosso querido irmão vai estar então nos despedindo esta aula com uma palavra de oração. Por gentileza, irmão Leandro, já com seu áudio aberto, orando e nos despedindo com oração. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que estivemos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos despedimos agora, Deus. Senhor, não da Tua presença, ó Pai. Descansa, dá-nos, Senhor, um descanso, que o Senhor possa, Senhor, continuar abrindo nossa mente, ó Pai, nossos corações para receber a Tua palavra, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso.
Pararam do caminho. Vamos lá de novo, tudo de novo. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Está longe. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Disciplina. Compromisso. Seriedade. Disciplina. É necessário que ele cresça. Disciplina. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, obrigado pela vossa paciência, pelo vosso carinho, pelo vosso esforço. Boa noite, bom descanso, uma ótima semana, dia 17. Estamos aqui de volta, se Jesus não voltar. Se voltar, top das galáxias, vai estar bom demais. Deus os abençoe, a paz do Senhor. Cuidem-se, cuidem-se. Deus abençoe a todos. Obrigado.